Vamos trabalhar aqui a divisão, tá? A divisão de números decimais, números com vírgula, tá? Então, vamos começar trabalhando aqui pela letra A. Na letra A, eu tenho A é igual a 8,75 dividido por 2,5. Eu montei desse jeito aqui que a gente tem que reparar um negócio. Toda vez que vamos trabalhar com divisão, com número, com vírgulas, temos que eliminar a vírgula do número ali, tá? A gente não pode armar com a vírgula, diferente da soma, da subtração e da multiplicação, que você arma a conta com a vírgula, aqui você não pode armar com a vírgula, você tem que eliminar a vírgula. E para você eliminar, você tem que igualar as casas decimais ali, as casas após a vírgula. Se podemos reparar aqui que após a vírgula, nós temos duas casas decimais, já temos duas aqui, ó, que um ocupa o 7, outro ocupa o 5. E aqui, ó, temos uma casa decimal depois da vírgula. Então, tem que estar igualada. Como que a gente iguala? A gente vai botar a mesma quantidade de casas decimais após a vírgula, tá? Levando sempre em consideração ao que tem mais casas decimais. No caso, onde tem mais casas decimais após a vírgula? Aqui, o 75, né? Aqui só tem uma, que é o 5. Então, vamos igualar. Como que a gente iguala? Igualamos colocando o zero, ó. Então, pegamos ali e escrevemos no lugar de 5 vai ficar 50. Então, repara um negócio aqui, ó, que ficou igual, não ficou? 8,75, 2,50. Então, ó, duas casas decimais após a vírgula. Quando conseguimos igualar, aí sim, eliminamos a vírgula. Aí passará a ser o quê? 875 dividido para 250, beleza? Então, assim a gente consegue trabalhar, assim a gente consegue armar e efetuar, tá? Então, toda vez que vamos fazer uma conta de dividir, primeiro a gente iguala as casas decimais após a vírgula, e igualando a gente elimina, trabalhando com o número sem a vírgula, beleza? Então, vamos aqui, a gente calcula normalmente, tá? Então, se eu estou dividindo por 250, eu tenho que fazer o quê? A tabuada de 250. Qual o número? O número 8? Não. O 8 ele é menor do que está dividindo, tem que ser igual ou maior. 75, menor também. 875 é maior do que o número que está dividido. Então, a gente vai ter que fazer a tabuada para a gente achar esse número aqui, tá? Vamos fazer a tabuada aqui do lado. Começando sempre pelo zero, tá? Até chegar próximo ali dos 875. Vamos lá. Vamos parar aqui porque a nossa intenção era achar o número 875. Só que o que aconteceu? Montando a tabuada, reparamos que o que? Passou. O 250 vezes 4 dá 1000. Então, a gente quer um número igual a esse daqui ou menor. Não é? O 875 ele não aparece na resposta da tabuada. Mas é como se ele estivesse aqui, né? Entre o 750 e o 1000. Então, a gente tem que pegar o menor mais próximo. O menor mais próximo está em qual posição? Na posição 3. Esse 3 a gente coloca aqui. E o 750 aqui embaixo fazendo a conta de menos, tá? Então, vamos lá. Na conta de menos, eu tenho 5, eu tiro nada, eu fico com 5. Eu tenho 7, eu tiro 5, eu fico com 2. Eu tenho 8, eu tiro 7, eu fico com 1. Repara uma situação aqui, ó. Após fazer a conta de menos, a gente tem que baixar o próximo número. Só que não tem próximo número, a gente já utilizou todos os números que estavam ali. E não deu resultado zero aqui, ó. Não deu resto zero. Então, ó, só termina a conta quando trabalhamos com o resto zero, tá? Então, sobrou esse valor aqui, o resto de 125. A gente tem que eliminar ele. Como que a gente elimina? Se não tem número para baixar, eu coloco uma vírgula no resultado, beleza? E acrescento um zero aqui. O meu número é o de 875, ele passou a ser qual número agora? 1250. Vamos continuar a tabuada ali para a gente achar esse 1250? Repara que nem precisou tanto fazer aqui, né, a multiplicação. Por quê? A próximo número, já chegamos ao número do 1250, que é o número que a gente quer aqui. 1250 está em qual
posição? Está na posição 5, né? Então, a posição 5 eu coloco aqui, 1.250 embaixo de 1.250, fazendo a conta de menos. 1.250 menos 1.250 dá o quê? 0. Repara que não tem mais nada para baixar. Fizemos a conta de menos, deu 0, a conta acabou aqui. Então, o resultado de 8,75 dividido por 2,5, ele é igual a 3,5, tá? Independentemente da gente ter feito desse jeito, o resultado é 3,5, porque temos que eliminar a vírgula para poder trabalhar, tá? A gente não consegue armar e efetuar com a vírgula aqui. A gente tem que eliminar a vírgula, eliminamos com a vírgula, igualando as casas decimais após a vírgula, e aí trabalhamos com o número sem a vírgula, tá? Vamos para outro exemplo, vamos para a letra B. Na letra B, eu tenho 45 dividido por 0,9, tá? Então, diferentemente da letra A, na letra B, esse número 45, ele não tem vírgula aparente. Mas se vamos pensar em dinheiro, se eu falo que eu tenho R$45, eu tenho que R cifrão 45,00. Tá vendo como que aparece a vírgula? Então, quando o número aparentemente não tem vírgula, a gente pensa em dinheiro e imagina esse valor escrito com R cifrão. Aonde que vai aparecer a vírgula? Após o número. Então, olhando, o 45, ele tem uma vírgula que não estava aparecendo ali, não é? Então, ó, pegamos e escrevemos. Apareceu a vírgula, não apareceu? Isso que a gente queria, aparecer a vírgula. O primeiro passo, se não, o número não tem vírgula aparente, a gente descobre onde que está a vírgula. Então, é 45,0 dividido por 0,9. Então, a intenção é o quê? Igualar as casas decimais após a vírgula. Aqui está sem casa nenhuma decimal. Quando não tem casa decimal, a gente preenche com o 0, porque quem vai demandar é o número maior, tá? De casas decimais após a vírgula. Então, se eu tenho ali, ó, 45,0 dividido por 0,9. Opa, beleza. O que aconteceu? Eu fiquei com o número, uma vírgula e o número após a vírgula. Tem um número, uma vírgula, um número após a vírgula. Então, ó, eu igualei o número de casas decimais após a vírgula. Após a vírgula tem uma casa decimal e após a vírgula tem uma casa decimal. Igualando essas casas decimais após a vírgula, a gente começa a trabalhar. Como? Eliminando a vírgula. Então, vai passar a ser 450 dividido por 0,9. Então, repara aqui que 450 dividido por 0,9 é a mesma... O 450 tem valor de 450 e 0,9 tem valor de 9. Então, quando vamos montar, a gente vai montar apenas escrevendo o 9, tá? Porque é o valor. 0,9 é valor de 9. Assim, nós efetuamos a nossa divisão, tá? Então, ó, vamos dividir por 9, a gente tem que pegar um número igual ou maior. O 4 eu não posso pegar porque o 4 ele é menor, então vai ser o quê? O número 45. Para a gente conseguir fazer a conta de dividir, temos que montar a tabuada. Então, vamos lá. 9. Podemos parar aqui. Por quê? Queremos qual número? O número 45. Ó, ele apareceu aqui. Ó. 45 está na posição 5. A posição a gente coloca aqui na resposta e 45 embaixo de 45, fazendo o quê? A conta de menos. 45 menos 45, eu tenho o quê? Nada. Após a conta de menos, eu baixo 0. Tá? Apesar da gente fazer a conta de menos e o resultado aqui dá 0, nós abaixamos o número. Então, ao abaixar esse número aqui, a gente permanece fazendo a conta. Por quê? Se fosse o número 1, o número 2, o número 3, então esse 0 aqui é considerado como valor. Ele não resta 0, não é a conta de menos, acabou, deu 0. E não tem número para baixar. A gente acabou de baixar. Então, 0 e 0 é valor. Tanto que temos lá, né? 9 vezes 0 é o quê? 0. Então, ó, o 0, a gente bota aqui fazendo a conta de menos. O 0 está em qual posição? Está na posição 0. 0 menos 0, 0.
Agora, após a conta de menos, não tem ninguém para baixar, deu zero, acabou a conta. Então, ó, se a gente terminasse essa conta aqui em cima, repara que é só dar o número 5. Então, para dar o número zero aqui, a gente tem que ir achando até após a conta de menos. Deu zero e não tem número para baixar, acaba a conta. Foi diferente aqui. Após a conta de menos, deu zero. Mas tínhamos o número para baixar, que por acaso também era o zero. Tá? Então, ele casando ali, ele ficando 2, ele tem valor. Ele está na posição 0. Beleza? Então, ó, esse 45 da posição 5 e esse 0 da posição 0. Só termina quando após a conta der 0 e não tiver número para baixar. Então, ó, apesar de montarmos 450 dividido por 9, esse resultado de 50 é o que? O 45 dividido por 0,9, tá? 0,9. Então, aqui dá o valor de 50, tá? Vamos para a letra C. Na letra C, eu tenho 0,856 dividido por 0,04, tá? Então, repara aqui, que apesar de ter zero, ter tudo, quando vamos fazer uma divisão de números com vírgula, de números decimais, a gente tem que trabalhar como? Igualando as casas. E quem demanda essa ordem é o número que tem mais casas após a vírgula. No caso, esse número que tem mais casas após a vírgula é o primeiro aqui, com 3 casas, né? 3 casas decimais após a vírgula. Aqui só temos 2. Então, a gente tem que igualar. Se aqui tem 3, aqui tem que passar a ter 3 também. Então, ó, vai ficar 0,856 dividido por quem? 0,040. Então, ó, repara aqui, ficou 3 valores depois, 3 casas ali decimais depois da vírgula. Aqui também ficou 3 casas decimais. Então, beleza, aqui ó, a gente igualou o número de casas decimais após a vírgula. Conforme a gente igualou, a gente pode eliminar a vírgula. Se fizermos o número aqui eliminando a vírgula, vai ficar 0,856 dividido por 0,040. Então, olhando aqui, o que, que acontece? Esse número 0,856, ele tem valor de 856. Apesar de ter esse zero aqui, a gente não conta com ele, porque esse zero está valendo de nada. Então, quando nós olhamos aqui, qual o valor que nós enxergamos aqui? O valor que nós enxergamos aqui é o quê? 856. Show? Aqui, ó, e aqui olhando, a gente visualiza qual número? 0040. Então, tem valor de 40. Então, é esse 40 que nós vamos dividir. Tá? Então, a gente só monta isso para poder eliminar a vírgula. E a gente verificar qual o valor que nos resta. Tá bom? Então, vamos começar a divisão. Eu posso pegar o 8 aqui? Não, o 8 ele é menor do que o número que nós estamos dividindo. Temos que pegar um número maior. Então, o 8 não é, vamos pegar os dois primeiros é 85. Então, 85 ele é maior do que 40, então a gente consegue trabalhar. Lembrando, se vamos fazer uma conta de dividir por 40, a gente monta a tabuada aqui do lado de 40 para ficar fácil para a gente. Vamos lá. Então, vamos parar aqui porque, repara que quando a gente botou 40 vezes 3, passou. Qual o número que nós vimos aqui? Nós vimos o número 120. Então, eu quero que o número 85. Então, o 85 ele está onde? Entre o 80 e o 120, que é o menor, mais próximo de 85 é o 80, na posição 2. Essa posição 2 eu coloco ali e o 80 embaixo do 85, fazendo o quê? A conta de menos. Se eu tenho 85, eu tiro 80, eu fico com 5, né? 80 para chegar a 85, falta 5. 5 eu tiro nada, fico com 5. 8 eu tiro 8, eu fico com nada. Após a conta de menos, eu baixo o próximo número. Próximo número é o quê? 56. Passa a valer o quê? 56. Vou lá na tabuada. Eu tenho o número 56? Não, não tenho o número 56. Mas ele está onde aqui? Ele está entre o 40 e o 80, que é o menor mais próximo dele. O menor mais próximo dele é o 40, na posição 1.
posição coloco aqui e o 40 aqui fazendo a conta de menos. Conta de menos eu posso fazer normalmente, 6 menos 0 dá 6 e 5 menos 4 dá 1. Ou eu vejo a distância entre esses dois números, de 40 até 56, faltam 16. Repara que, após a conta de menos, eu tenho que baixar o próximo número. Só que eu já baixei o último número e ainda não deu resto zero. Só termina a conta quando após terminarmos a conta de subtração e der resultado zero. Se não deu resultado zero, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma vírgula na resposta e acrescentar um zero aqui. Aí, ó, eu consigo trabalhar. O número é 160. Olha lá na tabuada. Minha tabuada só está até 3. Eu vou continuar aqui até achar o 160. Não nem ir tão longe, né? O próximo número ali foi 160. Então, é o número que eu quero. O 160 está na posição 4. Posição 4 aqui. 160 aqui, fazendo a conta de menos. 160 menos 160 dá zero. Após a conta de menos, não tendo número para baixar, deu zero, acabou a conta. Então, o resultado deu 21,4. Então, esse resultado aqui é aquele resultado lá de cima, 21,4. Beleza? Vamos para a letra D. Na letra D nós temos 1,25 dividido por 2. Toda vez que vamos trabalhar com uma divisão de números decimais, a gente tem que se atentar para aqui, que a gente tem que igualar as casas decimais após a vírgula. O 2 aparentemente não tem vírgula, mas se pensarmos em dinheiro, o que eu falo? Eu tenho R$2, eu tenho o quê? 0,00. Então, toda vez que o número não vier com a vírgula ali, ele tem... Aonde que está a vírgula? Está após ele ali, como eu gosto de falar. Que eu tenho R$25, como é que eu escrevo? Eu boto R cifrão, vírgula 00. Então, ó, onde que está a vírgula do 25? A vírgula do 25 está após ele ali. Então, se onde está a vírgula do 2? Após o número 2 ali. Então, vamos montar aqui com a vírgula. Letra D, a gente tem 1,25 dividido por 2, não é? Então, a gente achou a vírgula do 2. Agora, o que a gente faz? A gente iguala as casas decimais após a vírgula. Então, vai ficar 1,25 dividido por 2, duas casas decimais. A gente coloca com o zero. Achando a quantidade aqui, ó, igualando a quantidade aqui de casas decimais, o que a gente faz? A gente elimina a vírgula. A gente precisa igualar as casas decimais após a vírgula para poder eliminar, para haver um equilíbrio, tudo bem? Então, ó, pegamos ali, vai passar a ser 125 dividido por quanto? Olhando sem a vírgula, vai ser o quê? 200, né? Se cortarmos a vírgula aqui e aqui, qual o número que nós vimos? Nós conseguimos enxergar o número 125 e o número 200. Repara que na hora de fazer a divisão, a gente tem que pegar o número igual ou maior. O 1, ele é menor. O 12, ele é menor. O 125 ainda é menor. Quando acontece isso, de todos os números ainda ser menor, o que a gente faz? A gente já coloca um zero para aumentar e transforma esse número em número decimal ali na resposta. Então, já começamos com zero, vírgula, tá? No resultado que a gente, para poder aumentar esse número ali. Então, ó, o 125 a gente não consegue, mas o 1250 a gente consegue trabalhar com ele. Então, a gente tem que fazer a tabuada de 200 e achar ele na tabuada. Vamos montar a tabuada aqui do lado. Podemos parar aqui no 7. Por quê? A gente quer o que? O número 1250. E o 7 passou, ficou 1400. Então, como a gente quer um número que está entre eles dois ali, ó. O menor mais próximo de 1250, qual o número? 1200. 1200 está em qual posição? Na posição 6. Posição a gente coloca aqui o número embaixo do número, fazendo o que? A conta de menos. Se eu tenho 1250, eu tiro 1200, fica óbvio que é 50, né? 0 eu tiro 0, 0, 5 eu tiro 0, fico com 5, 2 eu tiro 2 com nada e 1 tiro 1, fico com nada. Deu 50. Após a conta de menos, a gente baixa o próximo número.
Nesse momento não tem próximo número, a gente pegou todos, não foi? Então, se não tem próximo número, a gente colocaria a vírgula, mas a gente já tem a vírgula ali. Nenhum número possui duas vírgulas. Então, nós já estamos trabalhando na casa decimal. Por já estarmos trabalhando na casa decimal, temos que colocar uma vírgula, temos que colocar um zero ali, tá? Porque já está na casa decimal. Toda vez que a gente for achando um resultado aqui, a gente tem que ir acrescentando um zero, beleza? Então, 500, volto lá na tabuada. Tenho 500? Não, 500 eu não tenho, mas ele está ali no meio, tá? Entre 400 e 600. Menor mais próximo, 400 na posição o quê? Posição 2. Posição aqui, 400 aqui, fazendo a conta de menos. 500 menos 400, eu tenho 100, né? 400 até 500 falta 100. 0, 0, 5. Eu tiro 4, fico com 1. Então, meu resultado é 100. Lembrando que após a conta de menos, baixa o próximo número, mas não temos próximo número. Já estamos trabalhando com o número na vírgula ali na resposta. A gente pega o quê? Acrescenta um zero aqui. Então, o número é 1000. Eu procuro, eu tenho o número 1000? Tenho. O número 1000 está na posição 5. Então, posição 5, número 1000, embaixo de 1000, fazendo o quê? A conta de menos. 1000, eu tiro 1000, eu fico com nada. Não tenho número para baixar. Deu zero após o menos, acabou a conta. Então, o resultado da letra D é 0,625, tá? Igual esse resultado aqui. Beleza? Espero que eu tenha ajudado. Se puder, siga, curta, que ajuda bastante. Beleza? Obrigado. Até a próxima.